Antes de começarmos a orar, respire fundo. Feche os olhos por um instante, se puder. Às vezes, é nesse silêncio que ouvimos mais claramente a voz de Deus. Às vezes, antes da oração, precisamos ouvir. Não com os ouvidos, mas com o coração. Existe uma batalha silenciosa que todos enfrentaremos em algum momento da vida. Ela não escolhe idade, posição social ou grau de fé. É um visitante inesperado, que surge quando menos esperamos. Essa batalha tem nome: incerteza. A incerteza se esgueira sorrateiramente, às vezes como uma dúvida pequena, outras vezes como uma tempestade repentina, um telefonema inesperado, um diagnóstico difícil, uma perda dolorosa ou uma mudança que não vimos chegar. Quando ela chega, abala até mesmo os corações mais firmes. É como caminhar num nevoeiro denso, onde cada passo parece inseguro. O que mais nos assusta muitas vezes não é o problema em si, mas não saber. Não saber o que vem depois, não saber como agir, não saber se vai melhorar. A falta de respostas consome a paz, tira o sono e torna cada decisão. E quando a resposta que esperávamos nunca chega? Quando o silêncio parece ser a única coisa que ouvimos após tantas orações? É nesses momentos que a alma começa a se inquietar. O coração aperta, a mente se enche de perguntas sem direção. E a paz, aquela que parecia firme, começa a escorregar pelos dedos. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez seu coração esteja pesado, sua mente agitada, sua fé sendo colocada à prova. Talvez você tenha feito tudo certo, orado, confiado, esperado e ainda assim tudo ao seu redor parece nebuloso. Como seguir em frente quando o caminho desaparece diante dos olhos? É exatamente nesse lugar, nesse terreno de incertezas e dúvidas, que a fé verdadeira começa a crescer. É aqui que a confiança em Deus deixa de ser apenas palavras bonitas e se transforma em algo vivo, respirando dentro de nós. Porque mesmo quando tudo está confuso para você, nada está confuso para Deus. Ele vê o que você não vê. Ele já está no amanhã que você teme. Ele conhece o final da história que você mal começou a escrever. Onde você enxerga um beco sem saída, ele já traçou um caminho. Onde tudo parece perdido, ele está trabalhando em um plano perfeito, não apenas para te livrar, mas para te fortalecer, te transformar e te conduzir a algo maior do que você poderia imaginar. Deus não se surpreende com os ventos que te atingem. Ele não se assusta com os teus medos, nem recua diante da tua dor. Ele está com você no meio da confusão, no silêncio, na espera. Onde há dúvida, ele planta esperança. Onde há lágrimas, ele derrama consolo. Onde há medo, ele sopra coragem. Se você ainda acredita, mesmo sem ver, declare com fé nos comentários: Deus está no controle. Seu testemunho silencioso pode fortalecer quem precisa de um sinal hoje. Há uma verdade poderosa que muitas vezes esquecemos no meio da angústia. Deus não precisa que tudo esteja claro para agir. Ele não espera que você entenda o propósito completo para começar a realizar sua obra. Ele trabalha mesmo quando você está confuso. Ele guia mesmo quando você está sem forças. E ele responde mesmo quando tudo ao redor parece mudo. A palavra de Deus não nos deixa desamparados. Ela está repleta de promessas, não como consolos vagos, mas como verdades firmes, sólidas, rochas onde podemos repousar os pés cansados. Veja o que está escrito no Salmo 91, 14 e 15. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o honrarei. Que declaração tremenda! Deus promete responder, proteger, livrar e honrar aqueles que o amam. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Pelo contrário, ele entra na tempestade conosco. Ele não é um Deus distante que apenas observa de longe. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, se hoje você se sente sem direção, lembre-se,
O Senhor já conhece cada passo que você dará. Ele vê os caminhos ocultos, as curvas imprevistas, os ventos contrários. Nada o surpreende. E mesmo assim, ele permanece fiel. Seus olhos podem não enxergar nada agora, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Às vezes, os momentos de maior silêncio são justamente os de maior movimentação divina. Não desanime. A tua história não terminou. Você ainda verá o livramento do Senhor. Se essa promessa fortaleceu sua fé, escreva com ousadia: Eu confio nas promessas de Deus. Alguém pode ler e encontrar força através da sua fé. Há uma verdade poderosa que muitas vezes esquecemos no meio da angústia. Deus não precisa que tudo esteja claro para agir. Ele não espera que você entenda o propósito completo para começar a realizar sua obra. Ele trabalha mesmo quando você está confuso. Ele guia mesmo quando você está sem forças. E ele responde mesmo quando tudo ao redor parece mudo. A palavra de Deus não nos deixa desamparados. Ela está repleta de promessas, não como consolos vagos, mas como verdades firmes, sólidas, rochas onde podemos repousar os pés cansados. Veja o que está escrito no Salmo 91, 14 e 15. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o honrarei. Que declaração tremenda! Deus promete responder, proteger, livrar e honrar aqueles que o amam. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Pelo contrário, ele entra na tempestade conosco. Ele não é um Deus distante que apenas observa de longe. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, se hoje você se sente sem direção, lembre-se, o Senhor já conhece cada passo que você dará. Ele vê os caminhos ocultos, as curvas imprevistas, os ventos contrários. Nada o surpreende. E mesmo assim, ele permanece fiel. Seus olhos podem não enxergar nada agora, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Às vezes, os momentos de maior silêncio são justamente os de maior movimentação divina. Não desanime. A tua história não terminou. Você ainda verá o livramento do Senhor. Se essa promessa fortaleceu sua fé, escreva com ousadia: Eu confio nas promessas de Deus. Alguém pode ler e encontrar força através da sua fé. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que tudo parou. Você olha ao redor e não vê progresso, não sente avanço, e isso te faz questionar: será que Deus ainda está comigo? A verdade é que o silêncio de Deus nunca é ausência. É muitas vezes o cenário perfeito para a construção de algo maior. Pense nisso. Quando uma semente é plantada, ela passa um tempo no escuro, enterrada, escondida, em silêncio. E ainda assim, ali debaixo da terra, a vida está sendo gerada. Assim também é a fé. O silêncio de Deus pode parecer um túmulo, mas muitas vezes é um ventre, o lugar onde nascem os maiores milagres. Você pode até não entender agora, mas Deus não está apenas te levando para um destino. Ele está te moldando no caminho. Ele está tratando tua mente, teu caráter, tua dependência dele, porque ele não quer apenas te levar para um lugar de vitória. Ele quer que, quando você chegar lá, esteja preparado para permanecer. E enquanto isso, ele continua te guardando. Seus anjos estão trabalhando ao seu redor, mesmo que você não veja. Portas estão sendo ajustadas, corações estão sendo movidos, caminhos estão sendo preparados. Deus está nos detalhes. Até naquilo que você considera pequeno demais para importar, ali Ele está. Então, não se deixe enganar pela lentidão. O que parece ser atraso, na verdade, pode ser preparação divina. E a preparação de Deus sempre vale a pena. Se você está esperando com fé, escreva nos comentários: Senhor,
Prepara meu coração para o que vem. Sua entrega pode acender a esperança em alguém hoje. Quando a incerteza toma conta da alma, é natural que o medo tente fazer morada. Ele chega devagar, se disfarça de precaução, de lógica, até parecer parte do nosso pensamento. E antes que percebamos, estamos vivendo presos a "e se?". E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu estiver sozinho nessa jornada? Mas é nesse campo minado de dúvidas que a fé precisa se levantar como escudo. Não uma fé cega, mas uma fé consciente. A fé de quem escolhe confiar mesmo quando não entende. Porque o verdadeiro descanso não vem quando tudo faz sentido, mas quando decidimos entregar a Deus até aquilo que não conseguimos explicar. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6 e 7: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa paz, que excede o entendimento, não depende das circunstâncias mudarem. Ela acontece dentro de você. Mesmo em meio ao caos, você pode ter paz. Mesmo sem respostas, você pode descansar. Mesmo cercado por perguntas, você pode ter a certeza de que está sendo guiado. Deus não exige que você seja forte o tempo todo. Ele apenas pede que você continue confiando, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem saber o próximo passo. A confiança não exige visão, apenas entrega. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu escolho confiar, mesmo sem entender." Sua fé pode ser a coragem que alguém precisa agora. Então, não se deixe enganar pela lentidão. O que parece ser atraso, na verdade pode ser preparação divina. E a preparação de Deus sempre vale a pena. Se você está esperando com fé, escreva nos comentários: "Senhor, prepara meu coração para o que vem." Sua entrega pode acender a esperança em alguém hoje. Você já reparou como, nos momentos mais difíceis, nossa mente insiste em correr para os piores cenários? É como se houvesse uma batalha interna entre aquilo que a fé diz e aquilo que um medo sussurra. De um lado, a promessa de que Deus está conosco. Do outro, a sensação de que fomos esquecidos. É nesse lugar, entre a fé e o medo, que precisamos tomar uma decisão. Ou damos ouvidos à voz de Deus, ou seremos guiados pelo barulho da dúvida. E não é uma escolha fácil. Ela precisa ser feita todos os dias, às vezes, várias vezes ao dia. Quando tudo está bem, é fácil dizer: "Deus é bom." Mas e quando não está? E quando as portas continuam fechadas, as orações parecem sem resposta e o tempo só traz silêncio? Nesses momentos, a fé deixa de ser teoria e se torna real. Lembre-se, a ausência de evidências não é ausência da presença de Deus. A sua espera pode estar cheia de respostas invisíveis. Deus não está parado. Ele está operando em silêncio, organizando as peças, preparando o cenário, cuidando de tudo o que você nem sabe que precisa. Isaías 55, 8 ao 9 nos lembra: "Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos." Você pode não entender agora, mas Deus está vendo o quadro inteiro. E Ele nunca erra. Se essa mensagem falou com você, escreva com fé: "Mesmo no silêncio, eu sei que Deus está agindo." Suas palavras podem curar quem está pensando em desistir. Existem momentos em que a alma simplesmente se cansa. Cansa de esperar, cansa de tentar, cansa até mesmo de orar.
A luta parece longa demais, o fardo pesado demais, e o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. É nesse ponto que muitos desistem, não porque não acreditam mais, mas porque não conseguem mais sustentar a esperança sozinhos. Se esse é o seu caso, saiba, você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não exige perfeição. Ele conhece o seu limite, entende o seu cansaço e acolhe até mesmo as suas lágrimas como oração. Às vezes, um suspiro do fundo da alma é mais poderoso do que 1000 palavras. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não se afasta quando você fraqueja. Pelo contrário, é nesse momento que ele se aproxima com ainda mais ternura. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu sua presença constante. Ele é o bom pastor que caminha conosco mesmo pelos vales mais escuros. Lembre-se do que está escrito em Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele está perto. Ele te vê. Ele conhece o peso que você está carregando. E mais do que isso, ele já está carregando o que você não consegue mais suportar. Não se condene por sentir-se fraco, não se envergonhe por estar cansado. A graça de Deus não se afasta dos quebrados. Ela os abraça. E é nesse abraço que a força começa a renascer. Se isso falou com a sua alma, comente abaixo: Senhor, eu me rendo aos teus braços. Essa entrega pode renovar a fé de alguém que também precisa ser acolhido hoje. Existem momentos em que a alma simplesmente se cansa. Cansa de esperar, cansa de tentar, cansa até mesmo de orar. A luta parece longa demais, o fardo pesado demais, e o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. É nesse ponto que muitos desistem, não porque não acreditam mais, mas porque não conseguem mais sustentar a esperança sozinhos. Se esse é o seu caso, saiba, você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não exige perfeição. Ele conhece o seu limite, entende o seu cansaço e acolhe até mesmo as suas lágrimas como oração. Às vezes, um suspiro do fundo da alma é mais poderoso do que 1000 palavras. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não se afasta quando você fraqueja. Pelo contrário, é nesse momento que ele se aproxima com ainda mais ternura. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu sua presença constante. Ele é o bom pastor que caminha conosco mesmo pelos vales mais escuros. Lembre-se do que está escrito em Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele está perto. Ele te vê. Ele conhece o peso que você está carregando. E mais do que isso, ele já está carregando o que você não consegue mais suportar. Não se condene por sentir-se fraco, não se envergonhe por estar cansado. A graça de Deus não se afasta dos quebrados. Ela os abraça. E é nesse abraço que a força começa a renascer. Se isso falou com a sua alma, comente abaixo: Senhor, eu me rendo aos teus braços. Essa entrega pode renovar a fé de alguém que também precisa ser acolhido hoje. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos uma verdade que se repete em toda a Escritura. Deus nunca abandona os seus filhos no meio da jornada. Ele não começa algo para deixar pela metade. Se Ele começou uma obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la, mesmo que o processo não seja do jeito que você esperava. A dor do agora pode estar escondendo o propósito de amanhã. A perda de hoje pode estar abrindo espaço para a colheita do futuro. Deus trabalha em dimensões eternas, enquanto nós enxergamos apenas um pedaço. Por isso, confiar nele é como atravessar um túnel, escuro no meio, mas com luz no fim. Em Romanos 8:28 lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note bem, todas as coisas, não só as boas, não só os milagres, não só os dias ensolarados, mas também os dias nublados, as lágrimas, as decepções, os silêncios.
Tudo isso está sendo tecido pelas mãos do Criador em um plano perfeito. E mesmo que hoje dói, amanhã pode virar testemunho. Não despreze o tempo da dor. Deus está te moldando com carinho, mesmo que com firmeza. Ele está te preparando para carregar aquilo que só alguém curado por Ele poderá sustentar. E isso vale cada espera, cada lágrima, cada silêncio. Você não está parado. Você está sendo preparado. Há um propósito maior em movimento, ainda que você não consiga ver com os olhos. Mas a fé enxerga o que os olhos não alcançam. Se essa palavra renovou sua esperança, declare com fé nos comentários: Deus está moldando minha história. Sua fé pode ser a faísca que reacenda o ânimo de alguém hoje. Há momentos em que sentimos como se estivéssemos sozinhos em uma sala escura, tentando encontrar a saída apenas com as mãos. Tocar a parede, procurar uma fresta de luz, e mesmo sem enxergar, algo dentro de nós insiste em seguir. E esse algo é a fé. Fé não é a ausência de medo. Fé é seguir mesmo com medo. É continuar mesmo sem garantias. É caminhar confiando que Deus está acendendo luzes que ainda não conseguimos ver. E isso não vem de nós, é um dom dele. A presença do Espírito Santo dentro de nós nos lembra, ainda que sussurrando: você não está sozinho. A palavra diz em João 14, 26, 27: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, Jesus nos deu a sua paz, uma paz que não depende de boas notícias ou de dias fáceis. É uma paz que sustenta mesmo quando tudo parece desabar. O Espírito Santo, o Consolador, está agindo dentro de você agora, mesmo enquanto você lê esta mensagem. Ele está trazendo luz aos lugares sombrios da sua alma. Você pode estar cansado, mas Ele está firme. Você pode estar em silêncio, mas Ele está falando. Você pode estar se sentindo fraco, mas Ele está te fortalecendo. Ele é aquele que te lembra quem você é, mesmo quando o mundo tenta te dizer o contrário. Se essa verdade te tocou, escreva com fé nos comentários: Espírito Santo, seja meu consolo. Sua entrega pode ser a ponte para o recomeço de alguém. Chegamos ao momento de fechar essa oração, com a certeza de que, mesmo em meio às dúvidas e ao desconhecido, Deus está conosco guiando cada passo com amor e sabedoria infinitos. Lembre-se, você não foi criado para carregar sozinho o peso da incerteza. O Senhor é o seu refúgio, a fortaleza que nunca falha. Ele é o Deus que abriu o mar para o povo de Israel, que acalmou a tempestade com uma palavra e que resgata os seus filhos do desespero. Por mais que o caminho pareça incerto, por mais que o futuro esteja oculto, saiba que você está nas mãos de um Deus fiel e amoroso. Ele promete estar ao seu lado na dor, na luta, na espera e na vitória. Ele é Emanuel, Deus conosco, e nunca nos abandona. Que a luz de Cristo brilhe intensamente na sua vida, dissipando toda sombra de medo e dúvida. Que o amor de Deus envolva seu coração e traga paz verdadeira, aquela que excede todo entendimento. Confie, entregue e siga em frente. Porque em cada capítulo da sua história, Ele está escrevendo algo maravilhoso. Mesmo que você não enxergue agora, um dia olhará para trás e verá. Ele estava ali o tempo todo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Se essa oração renovou sua esperança e fortaleceu sua fé, deixe nos comentários. Glória a Deus, Ele é fiel. Sua palavra pode ser a luz que alguém precisa para continuar. Amém.